Graça e paz, pessoal! Eu sou Pedro. Eu sou Thalita. E seja bem-vindo a mais um Evancast! E aí, Pedro, como é que você está se sentindo no dia de hoje? Hoje eu tô muito bem, muito feliz com esse convidado nosso. Eu também. Eu tô feliz. Hoje eu tô num dia falante. Eu estou de hablamentos. Acordou hoje inspirada. Inspirada. Inspirada pra gravar, inspirada pra viver, falar. Pra falar. E você, como é que você está se sentindo? Eu estou bem, graças a Deus. Você percebeu que a gente tá num conceito de preto e branco, assim, uma coisa elegante? Eu é Corinthians. Acontece, né? Enfim. E nosso convidado também está quase na nossa paleta, né? Ele tá uma mistura de nós dois. Hoje, preto, branco e cinza. Foi conceito, foi combinado. Mentira, né? Estamos hoje aqui com o pastor Marcondes, pastor auxiliar da Igreja Evangelizadora. Mas calma aí que tem mais coisa. Pastor Marcondes, que é formado em teologia, pedagogia e pós-graduado em arte e educação. Também pastor auxiliar aqui na Igreja Batista Nacional Evangelizadora. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigada pela sua visita e por aceitar nosso convite. Espero que você se sinta à vontade para a gente conversar sobre os tópicos que a gente for trazendo aqui. Amém, graça e paz, pessoal. A Evancast. Rapaz, eu estou emocionado e feliz por algo novo que está nascendo na vida de vocês e na vida da igreja. E agradeço pelo convite e a audiência seja edificada com a nossa conversa, que essa resenha seja boa e edificante para todos que estão nos assistindo e ouvindo. Amém. Amém. Como é que você está se sentindo no dia de hoje? Você está bem? Feliz, nervoso, ansioso, como é que vai ser essa conversa, mas crendo que Deus é poderoso para transformar nossas conversas e assuntos para edificar aqueles que estão nos ouvindo na sua vida e na sua história. Aquilo que Deus faz em nós, transborda aqui dessa mesa, nesse podcast, para vidas serem alcançadas. Amém. Isso é verdade, porque, tipo, não é só uma conversa trivial, a gente traz coisas que Deus faz na nossa vida e as pessoas podem ser alcançadas por ver um reflexo daquilo que pode estar acontecendo na vida delas, ou uma esperança, Isso. talvez uma inspiração, coisas, né? Experiências que passamos, coisas que edificaram a nossa vida, a gente traz aqui para poder edificar pessoas nos seus lares, onde quer que estejam assistindo, no seu carro, no hospital, em onde estiver no seu quarto. Às vezes a mensagem, através da mídia, entra em lugares que a gente, como pessoa física, não consegue entrar. Através do celular, a pessoa assistindo ali pelo podcast, e tá lá o pastor Marcondes passando uma mensagem para essa pessoa. Como Deus é, né? Ele usa a nossa criatividade e de várias formas alcança vidas diferentes através de pessoas diferentes. E numa mesa, numa conversa, algo que era dor, algo que era tristeza, aqui conversa, é leve e traz uma conversa mais afinada para que eles vão ouvir. Apurada, né? Passou pelo filtro da dor, foram curados, e aí vai consolar outros que estão ouvindo e também se alegrar com aqueles que também vão se alegrar com a nossa história. Amém. Amém. Bom, a gente já começa falando sobre vidas transformadas e aí a gente queria conhecer um pouquinho da sua história, saber como é que você veio para aqui, como é que foi seu primeiro contato com Jesus e a sua conversão. Eu tinha 18 para 19 anos e eu tinha um amigo, ele é dessa igreja, era dessa igreja, ele está em outra igreja, o nome dele é Eduardo, e a gente era, desde criança, bem amigos. E aí ele passou na faculdade em Aracaju, foi estudar lá, se converteu lá e abriu mão do curso, voltou para Paulo Afonso. E quando eu iria visitá-lo, todas as vezes que eu ia conversar com ele, era só sobre Jesus. Jesus. Eu disse, mãe, eu não vou mais não para a casa de Eduardo, não. E a conversa é só Jesus. Está sendo chato, está sendo insuportável. A gente tem tanta coisa para conversar e ele termina sempre falando sobre Jesus, naquele primeiro amor. E quando ele ia falando sobre Jesus, aí rapaz, eu vou ler essa Bíblia mesmo. Vou ler a Bíblia, vou ver se realmente tudo que ele está falando confere ali na Bíblia. Eu comecei a ler e não li a Bíblia. Eu comecei a manusear a Bíblia naquele tempo de uma forma bem leiga. E eu fui vendo, descobrindo os versículos e vim a convite dele para a igreja. Eu lembro que a igreja, como é que chama? As janelas eram de lona preta. Estava reformando ainda no início, o piso bem batido de cimento e as cadeiras, aquelas cadeiras de colégio de braço e o banco de madeira.
E aí no culto de terça-feira, era culto da doutrina, era o culto de doutrina da igreja. Eu lembro de Nilde, batalhão da igreja, nossa irmã. Ela saía lá da frente e via para trás. E quando ela chegava lá, ela pegava a Bíblia para eu acompanhar o estudo, né? E a partir dali eu comecei a ficar na igreja, era em 2006, no começo do pastoreio do pastor Sidney, né? Do pastorado dele, no ministério dele. E eu comecei na igreja. E aí entreguei minha vida a Jesus e de lá até hoje, não abri mão. Foi a melhor decisão da minha vida. Caramba. Rapaz, que interessante. Então você chegou aqui na época da reforma da igreja? Reforma mesmo, estava bem do início mesmo. O pastor começou em 2006, né, na igreja como pastor. E aí ele começou a questão da reforma. E ela não tem nada. As janelas de lona, tudo bem simples, bem rústico. E na medida que foi a igreja crescendo, o pastor foi investindo com a sua visão, ele é visionário, a igreja foi abraçando e arregaçando as mangas e a igreja foi crescendo. Que legal. Que bênção. E depois dessa conversão sua, quando você aceitou Jesus e começou a ler mais, a vir mais para a igreja, teve muitos desafios? Teve que abrir mão, assim, largar muita coisa para poder seguir a Jesus ou foi mais tranquilo? Rapaz, foi um desafio. Eu não tinha uma vida muito promíscua, não era muito de festa, não era de beber, não tinha nessa área algo a abandonar, né? Não era muito festeiro, enfim, era mais caseiro. Mas só que eu tinha muita carência na alma, a identidade muitas vezes chacoalhada pelo mundo. Eu tinha muito complexo de inferioridade, baixa estima. Mas eu lembro que quando eu entreguei minha vida a Jesus, na minha casa, meu pai é uma ótima pessoa, bem simpático, bem brincalhão. Era a alegria dos amigos que ele levava para casa para tomar sua bebida e comer churrasco lá. E ele é sempre simpático, uma boa pessoa, mas a gente sabe que a questão espiritual, ele dizia que crente na casa dele não entrava. E Deus fez com que um crente vivenciasse e vivesse na casa dele, né? E no dia que eu entreguei minha vida a Jesus, quando eu cheguei em casa, ele estava bêbado. E aí eu contei minha mãe, e aí ele descobriu. Nesse mesmo dia, eu estava sentado perto da parede, e ele me expulsou de casa. Ele disse, eu não admito um crente na minha casa, e tipo, você vai ser expulso de casa. Aí eu disse a ele, eu não largo Jesus por nada. E a perseguição e essa oposição foi muito benéfica para mim. Tem benefício da perseguição? Tem. Você cria convicção. E na medida que ele ia me perseguindo, mais convicção eu tinha da fé que estava nascendo no meu coração. Mais eu lia a Bíblia, mais eu tinha certeza que eu estava no caminho certo. E a perseguição não era só assim. Por exemplo, se eu ia ouvir um louvor, ele desligava o som. Se eu ia orar, ele abria a porta do meu quarto e pedia para eu parar de orar. E os irmãos começou os pequenos grupos, né, nos lares, e eu não podia levar ninguém para casa, porque ele não deixava. Se tivesse alguém na calçada, ele já expulsava, né? Ele dizia que ia fazer isso. Então, assim, eu cresci aí espiritualmente nesse ambiente de muita oposição. Mas na medida que eu fui me fortalecendo, era como eu estivesse ganhando mais espaço dentro da minha casa. Então, quanto mais eu cresci espiritualmente, menos perseguição e menos oposição tinha. E aí, o que aconteceu? Hoje, eu louvo alto, eu berro lá no quarto, eu levo os irmãos para ter o culto lá em casa, ele não reclama, ele não repreende, oro, profetizo, enfim, falo em línguas lá, Que bênção. pulo lá, boto o louvor nas alturas e ele não repreende. Por quê? Porque a perseguição, ela traz em nós a convicção daquilo que você crê. Então, na medida que eu fui me posicionando naquilo que eu queria, menos oposição eu tinha. Então, quando ele viu que eu não iria largar Jesus por nada, ele desistiu de querer fazer com que eu desistisse da fé. E Jesus é dessa forma, ele nos pega e de uma maneira que a gente não pode largá-lo mais. Eu queria fazer uma pergunta, não sei se tem uma resposta para isso, talvez um pouco difícil, mas o senhor vem trazendo que
teve essa oposição e essa perseguição, isso foi necessário para lhe forjar, lhe fortalecer, e você acabou ganhando esse espaço e tendo mais convicção da sua fé. Te fortaleceu, não te matou, não te enfraqueceu, mas pelo contrário, te fortaleceu. Eu queria saber se você sabe dizer uma opinião ou então alguma explicação de, tipo assim, porque talvez em outros casos, pessoas que têm sua fé perseguida acabam abandonando a fé. Ou se existe alguma ferramenta que essa pessoa pode usar para não se deixar abater. Não sei. É porque naquele momento, claro que cada realidade é uma realidade, é um caso. No meu caso, o que a oposição dele me instigava a querer buscar mais. E existem pessoas que elas têm uma questão de se abater, de desanimar, de querer que as pessoas creiam naquilo que ela está crendo. Então, quando é muito para fora, para você gerar convicção dentro, você não permanece muito. Mas quando a convicção nasce dentro, você, independente daquilo que você vê fora, você permanece. Então, é uma constância de um caminhar com Deus. Porque mesmo diante da perseguição, dessa oposição, eu quero frisar novamente, meu pai é uma ótima pessoa, mas só que nessa questão espiritual ele não entendia, ele não discernia, porque era um homem natural. Mas só que o que me dava ânimo para continuar era o meu amigo, Eduardo. Então ele sempre me convidava para ir para a igreja, ele sempre me convidava, que a nossa igreja naquela época tinha mais jovens, a igreja era a igreja dos jovens da cidade, muito jovem na nossa igreja. Então sempre tinha um culto, sempre tinha uma reunião, sempre tinha algum momento que a gente tinha de lazer. Então ele me chamava e isso alimentava e suavizava aquela pressão que eu sofria dentro de casa. Mas claro, independente de qualquer oposição, se você fechar a porta do seu quarto e por mais que alguém abra lá para impedir que você ore em voz alta, você pode orar silenciosamente também. Deus vai lhe ouvir na mente. Então, não é ceder ao desânimo. Acredito que quando algumas pessoas desistem porque elas aguardam que os outros venham aprovar ou então sustentar aquilo que ele está crendo no seu coração. Mas aquilo dentro é alimentado não por aquilo que está no lado de fora, mas aquilo que você alimenta por dentro, que é a leitura da palavra, que é a comunhão com os irmãos. Quem inicia no Evangelho não tem como eu não tinha o hábito de ler a Bíblia. Eu nem abria a Bíblia, né, para ler. Então, quando eu andava com meus irmãos, eu via eles falando da Bíblia e manuseavam a Bíblia, isso me instigava a fazer o mesmo. Então, a vida espiritual, ela depende muito da pessoa que está vivenciando ela. Então, quando você começa, mesmo com poucas noções daquilo que você está vivenciando, eu acredito que quando você se rende e você persevera, você não abre mão. Até porque tem tantas pessoas que ouvem tantas palavras de desânimo numa vida esportiva e continuam, e perseveram, sim, e se tornam profissionais ou chegam até o objetivo delas, de passarem um teste, de, por causa do esporte, terem um curso seja de qual for a área, né, conseguem uma faculdade, né, por causa do esporte. Então, tem tantas áreas na nossa vida que a gente não desiste, né? Então, porque na nossa fé em relação a Cristo, a gente vai abrir mão dele, se ele não desiste de nós. Então é isso, é a gente abraçar a fé e, mesmo pequena, mesmo sem tanto conhecimento, o nosso Deus, ele conserva a gente na sua presença até o último dia da nossa vida. Amém. Amém. Eu acredito muito também que a oração ela tem um papel fundamental, como você trouxe. Você pode ser impedido até de orar em voz alta, mas você tem a liberdade de orar escondidinho em silêncio no seu espírito. Você pode não saber ler a Bíblia, mas você consegue orar e falar com Deus. E eu também realmente acredito que a oração ela tem poder para mover o mundo espiritual. Quando você se posiciona em oração, claro que você vai se posicionar e às vezes travar uma batalha. Mas a mesma oração que te coloca ali na batalha, você está buscando ao Deus que vai te capacitar para vencer essa batalha. Porque quando você está buscando do Senhor, não é somente palavras que você está jogando ao vento. Você está construindo algo no mundo espiritual e Deus pode te fortalecer, te capacitar para você vencer as batalhas que foram travadas espiritualmente. Acho que talvez uma ferramenta muito importante que poderia ser usada nessas situações é a oração. Que é a mais simples, mas a mais poderosa. Amém. Então, quem está nos assistindo aí, está passando essa mesma experiência que a gente está falando, é muito importante você continuar orando, crendo e caminhar, mesmo que as circunstâncias, as pessoas que até você espera
Porque a gente espera. Eu esperava que a minha família, por me amar, amasse a decisão que eu tomei. Mas só que não é uma questão de sentimento, é uma questão de fé e de convicção. E acredito que uma das características que meu pai passou para mim e que eu herdei dele foi que ele é muito insistente. Meu pai, ele é muito perseverante, né? Meu pai, ele era da cidade do São José do Egito. Então ele saiu de lá e veio para cá. Olha, né, a convicção que ele teve de sustentar a família. Então, o que me fez também ser perseverante e manter a decisão firme, olhar para ele e ver que ele é um homem decidido. Então, eu não ia abrir mão daquilo que eu decidi. Ele é decidido na área dele, ficou decidido na sua. Na minha, na fé. E foi. É muito interessante, meu irmão. Tipo assim, a gente orar, mas orar com fé também. Orar e a fé com um firme fundamento daquilo que a gente não vê, mas crer que está acontecendo e que vai acontecer. Exatamente. Muita gente passa por alguns problemas aí, ora. Ah, eu tô orando, não tá acontecendo nada, então é porque a fé dessa pessoa tá fraca, tá balançada. Ou às vezes nem tem, só tá orando, jogando, achando que tá orando de verdade, mas não está. Tá só querendo focar em alguma coisa que não vem. Ou às vezes a resposta de Deus é ao contrário daquilo que ela tá procurando, mas isso não vem ao caso agora. Pastor, e depois que o senhor se converteu, aceitou Jesus, como foi que o senhor foi descobrindo o seu chamado, o que era para fazer, qual foi o processo depois da conversão? Rapaz, quando eu comecei a caminhar, eu não imaginava o que ia acontecer durante essa caminhada. Então, eu não sabia que eu tinha um dom da palavra, eu não sabia todas as habilidades que hoje Deus me fez ver e fluir nelas, eu não sabia. Então, comecei a servir. Então, ser disposto. Eu comecei a servir na recepção da igreja. Não tinha ministério de recepção, o pastor, nas suas loucuras, o pastor é um homem que é cheio de fé, e quem vive de fé, para quem não tem esse discernimento, é uma pessoa louca, como diz a Bíblia, né? Então, ele era recém-convertido, pouco tempo na igreja, ele me confiou o ministério de recepção. E aí, nesse ministério, eu também não tinha a noção daquilo que Deus ia fazer na minha vida até então. E aí, dali, fui para o ministério infantil. Isso aí eu lembro. E que Thalita era nossa aluna. Oh, meu Deus, como a gente vai crescendo. Você envelhecendo, não amadurecendo. Você olha pra pessoa, ela é rapaz. Era pequenininha, só era de vestido, aquela mina meiga. Aquela história saiu, peguei no braço. Eita, que menininha bonitinha. E hoje tá aqui me entrevistando. Ô, Jesus. E aí, naquela ocasião, no Ministério Infantil, a gente é tudo. Quem participa do Ministério Infantil, a gente atua, a gente interpreta, a gente dança, a gente canta e prega a palavra, que é um culto. Não é um culto em miniatura, é um culto de fato, mas na linguagem das crianças. E aí foi desenvolvendo lá. E teve um dia bem interessante, a gente estava na outra reforma, sempre reforma, né? Na reforma da igreja, que a gente foi passar um tempo na Construvale lá. Uhum. E a gente reunido ali no berçário e organizando o Dia das Mães. Aí eu lembro que as meninas estavam lá. Quem é que vai ministrar no Dia das Mães? Aí uma delas, não, vamos botar o pastor Cid, não, porque ele sempre ministra. Vamos ver alguém no nosso meio? Aí conversa vai, conversa vem. Quem é indicado para ministrar a palavra? Marcondes. Pela primeira vez, eu fui ministrar a palavra na igreja, na Construvale. E naquele dia, assim, pela misericórdia, pela graça de Deus, a igreja recebeu. E o pastor, quando terminou, ele disse que ia me colocar na lista dos pregadores. Na lista dos pregadores. E a partir dali, eu descobri algo que eu não sabia que eu tinha. Eu não falava, eu não era falante porque eu sabia que eu tinha um dom da palavra. Eu falava porque eu tinha algo dentro que tem que ser compartilhado. E isso as pessoas começaram a ver. Então, na medida que você vai servindo ao Senhor, os seus talentos eles vão sendo descobertos. E também Deus ele não coloca em quem não se dispõe. Porque não adianta somente querer. Você tem que querer e ser fiel naquilo que o Senhor tem mandado você fazer hoje. Então, se nós somos fiéis no pouco, sobre o muito ele vai nos colocar. Então, não foi de uma hora para outra que os talentos e as habilidades começaram a aparecer.
Foi na medida que eu fui confiando e indo sendo fiel naquilo que ele me confiou. Então eu lembro também que teve na terça-feira que tinha cursos, né? E nesse curso um dia até eu faltei. E nesse dia era para finalizar o curso. E seria finalizado na outra semana. E nesse dia dividiram as equipes e cada equipe ia representar uma pessoa ia representar a equipe ministrando a palavra e tinha um limite de tempo, 15 minutos na época. E aí eu não estava presente, mas indicaram quem para pregar. Meu Deus. E aí em casa sopraram o meu nome e na outra semana quem foi representar a equipe ministrando a palavra fui eu. Então quando a gente é fiel no pouco, mesmo quando a gente não está presente, Deus ele sopra o nosso nome. Então, é como Davi. Davi não estava presente naquela reunião quando Samuel foi ungir um rei, mas só que o Senhor sabia onde ele estava e eles só iriam comer, eles só iriam ter a refeição lá quando ele chegasse. Então, não precisa você se expor para ser lembrado, mas você está onde Deus manda que você esteja, você vai ser chamado para fazer algo que ele está confiando. Por quê? Porque você não é habilidoso, não é competente. Eu sabia que eu não sabia falar. Eu sabia que eu não sabia pregar. Eu sabia que eu não tinha essas habilidades. Mas porque o meu coração agradou o Senhor, por causa do coração que agradou a Ele, Ele deu as habilidades para cumprir a missão que Ele me confiou. Então sempre é sobre Ele e não sobre nós. O que resta a nós é ser fiel e cumprir aquilo que Ele está mandando a gente fazer nesse tempo. Parece ser pouco, mas para quem não sabia de nada, tudo que Ele mandava fazer, para mim era grande demais. Eu lembro, eu achava muito bonito quem ministrava, sabe? Aí teve uma vez que estava tendo um culto na igreja, o irmão não tinha levado água pro preleitor, eu fui lá, na maior satisfação, levar um copo com água lá para ele beber enquanto ele estava ministrando. E mal sabia eu que um dia alguém faria o oposto, né? Alguém ia levar água para mim enquanto eu estaria ministrando. Então você vê, pequenas ações nos levam a grandes missões e Ele nos confia quando nós somos fiéis naquilo que Ele mandou a gente fazer. É verdade. Ele chama servos, né? Eu estava ali para servir e acabou não só servindo água, mas também a palavra para o pessoal que estava presente também. É verdade. Eu acho muito interessante que o senhor trouxe sobre que o senhor começou no Ministério Infantil, serviram água aqui, na recepção. E eu acho que isso é muito importante para o cristão, porque às vezes a gente, quando fala sobre chamado, ministério, as pessoas esperam que, sei lá, você tem um sonho revelador. Já chega com algo bombástico. Um estádio pregando para tantas pessoas. E eu realmente acho que ministério e chamado a gente vai descobrindo durante a caminhada. Exato. Às vezes o Senhor te chamou hoje para fazer uma coisa aqui e você tem que estar ali, cumprindo o chamado do Senhor. E aí você vai descobrindo uma nova etapa. É como o Senhor estava falando antes da gente começar as gravações, que a gente às vezes precisa abrir mão de uma coisa para poder ir para um novo lugar. Não significa que você não deveria estar no primeiro lugar. Você vai, faz ali o que o Senhor te mandou fazer e você vai testando. Eu acho que para quem é novo na fé e precisa de um norte para saber como servir a Deus ou como construir um chamado, começa a servir. E serve aqui, só começa serve a ali. servir. E é exatamente. Só é simples, e só o Senhor começa a vai servir. direcionando. O Senhor vai mostrando os caminhos e a gente vai se aperfeiçoando. E às vezes, como o Senhor falou, às vezes para o Senhor ser um pregador hoje, você precisava estar ali trabalhando com criança, desenvolvendo outras habilidades que iam te ajudar em algo no futuro. Enfim, é sobre a gente, como o Senhor também trouxe, se mostrar disponível para Deus. O que importa é ser servo. Porque no fim das contas não importa o que você está fazendo. Se você está pregando, se você está cantando, se você está aparecendo. Não importa. O que importa é o que você está fazendo, que você está contribuindo para a obra de Deus. Você está contribuindo para o reino de Deus. E aí o restante o Senhor vai construindo e vai mostrando. A gente tem aprendido que no reino de Deus sempre há espaço para servo. Porque sempre tem alguma coisa a fazer. E muitas vezes a gente não se encaixa em determinadas coisas porque a gente imagina algo grandioso, como você estava falando, para servir. Mas só que a gente serve levando água, estando na cantina, né? Coisas que as pessoas não veem, mas que para Deus faz toda a diferença. Porque muitas vezes a gente tem uma disposição tão grande de fazer algo tão grande que a nossa
a nossa fidelidade, o nosso coração não é provado aí. O nosso coração é provado quando a gente se dispõe na mesma intensidade para fazer algo pequeno que as pessoas não veem, mas que você, com a mesma alegria, vai lá e serve. E quando a gente serve naquilo que é pequeno, que ninguém vai ver, e que o Senhor vê, que o seu coração está inteiro ali, querendo fazer com excelência o melhor, Deus vai te colocar em lugares que você nem imaginava e que outras pessoas vão ver. Não pelo que você é capaz de fazer, mas porque você não desprezou pequenos lugares, pequenos serviços. É verdade. Pastor, e depois, assim, o senhor passou por líder de ministério infantil, recepção. Como foi chegar como o senhor chegou na liderança de homens? E quando o senhor recebeu a liderança de homens, o senhor já era pastor ou foi antes disso? Duas perguntinhas, ué. Aqui no Enem. Rapaz, olha, é bem interessante essa pergunta. Rapaz, você vai ganhar um prêmio com essas perguntas. Interessante, assim, como a nossa igreja era muito de jovem, então, assim, eu nunca me via no público dos homens. E naquela época, o grupo dos homens era bem reduzido. E não sei se vocês lembram, mas na IBD, quando terminava o momento de louvor, aí dividia as classes, né? Aí tem as classes dos jovens, dos homens e das mulheres. A classe dos homens era a oferta da viúva, bem pequenininha. E eram pessoas bem mais velhas. Então, eu nunca me via estando no meio deles e muito menos liderando. E não era pastor nessa época. E aí, foi bem interessante que aconteceram algumas coisas nesse percurso aí na história da nossa igreja. E teve uma peça no Congresso dos Homens que era sobre a ressurreição de Lázaro. Aí convidaram a gente para participar. Aí fui participar. Lembrando dos pequenos serviços. O homem, além de ministério infantil, recepção, também é do teatro. Então, anota aí, viu, Larissa? Só figurante. Aí fui participar dessa peça. Aí participamos e começou a história com o Ministério de Homens. Dessa participação, a gente foi para a liderança. Aí, o interessante foi dessa forma. Eu não me via na liderança dos homens. Tanto é que o nosso pastor louco, pela fé, ele já tinha colocado, que sempre quando está encerrando o ano, tem a questão da liderança, né, do próximo ano. E eu fazia parte da secretaria da igreja. Eu era o secretário da igreja. Você também já sabe o que é isso, né, Pedro? É verdade. E a gente faz as reuniões, né? E tem a ata. E nessa reunião, especificamente, era falando sobre a liderança do próximo ano. E o pastor já tinha falado comigo antes. E eu dei uma negativa, né? Não dei a resposta ali, mas para mim seria negativo. E quando foi na reunião, o meu nome estava onde estava lá. Todos os nomes, o slide lá, todos os nomes dos líderes dos ministérios. Quando chegou, ele falando, quando chegou o meu, eu olhei ali e baixei e continuei escrevendo, como nada tivesse vindo, né? Vendo. E aí, quando chegou nesse momento aí o pastor falou da liderança, aí dessas pessoas que estavam presentes na reunião disse assim, eu vou me candidatar à liderança dos homens e tal. E até algumas pessoas já votaram assim, pessoas próximas, né? Tinham votado nessa pessoa. E eu calado, né? Eu não ia aceitar mesmo, calado. E ele lá disse, glória a Deus, já teve alguém que se candidatou, pessoas já votaram nele, tá tudo certo. Mas nós sabemos que o nosso pastor, ele recebe a direção do Senhor, ele compartilha com a igreja, né? A liderança, né? Eclesiástica, né? Enfim, administrativa e tal. Aí quando terminou a reunião, eu fui descendo, correndo o beco, rápido. Aí o Willis e o pastor, né, eles pararam e conversaram comigo. Não, rapaz, veja, ore, né, Deus ele direcionou. Ore, não diga nada agora não. Aí eu fui orar. Quando eu fui orar, aí o Espírito Santo me convenceu. É você mesmo. E aí não. Não corra não. E aí aceitei essa missão e estamos nessa missão até hoje. Né? Então,
você vê como quando Deus ele quer, mesmo que tenha, né, situações como essa, você não acredita em si, você não acredita no seu potencial, você não acredita na sua competência, você não acredita na sua capacidade. Tem pessoas que você vê até melhor do que você, pessoas corretas para estar ali segundo a sua visão, e até pessoas se consideram otimamente, admiro a confiança, admiro a autoestima, e se candidataram, dizendo até voto tinham, mas só que quem escolhe é Deus, e Deus escolheu, e eis-me aqui. Estamos até hoje. É uma responsabilidade, é um grande desafio, mas Deus ele tem nos capacitado para isso. Tem quanto tempo já, pastor, no Ministério dos Homens? Rapaz, acho que vai para o 5º ano. 5º ano? 5º a 6º ano. Eu não sou muito bom de gravar as datas e anos, não. Mas eu acredito que seja isso. 5 para 6 anos. E depois que o senhor assumiu essa liderança dos homens, qual foi assim, os desafios que o senhor encontrou? Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Não, o maior desafio foi, primeiro, me aceitar nesse período, estar na frente deles. Então, eu acho que o mais desafiador no momento foi eu mesmo. Não, essa missão é minha, eu vou agarrá-la e fazer o meu melhor. E depois foi atrair os irmãos, trazer para perto, como eu disse a vocês, era um grupo pequeno, reduzido. Então, tinha vezes quando a gente ia para o pequeno grupo, que era, na época, nas terças-feiras. Tinha vezes que era só uma pessoa que ia, tinha vezes era só eu, né? Então, assim, era um esforço que gerava uma convicção, ou você está no lugar certo e você crê nisso, ou você pensa que você é a pessoa errada, por isso que as pessoas não vêm. E aí, perseverando, Deus foi levantando. E hoje, para a glória dele, tem muitos homens lá e até se dispondo a fazer a obra, alcançando outros. O testemunho é muito grande. Tem a Quarta The Best, tem um que nas quarta-feira ele era o dia que ele se reunia com homens para beber e chamava de Quarta The Best. Ele disse: Quarta The Best agora é a minha, que eu me reúno com os homens para beber do Espírito Santo de Deus e na presença dele. E a gente, por causa disso, a gente botou enquanto os homens, Quarta The Best, que Deus muda até as nossas... Acho que nessa quarta desse testemunho eu faltei. Eu quase não falto. Nas quartas, aí só perdi, ó. Foi, ele contou que nas quarta-feiras ele se reunia com os amigos para beber, e bebia mesmo até as últimas, né, consequências. E quando Deus alcançou a vida dele, as quartas dele, The Best é na presença de Deus. Então, assim, são coisas que Deus faz, são coisas que somente Ele pode. Então, por causa disso, a gente está até hoje. Mas é um desafio muito grande. Aí é não desistir, perseverando, e Deus está trazendo os homens, Deus está trazendo, fazendo transformação, vidas, homens que não falavam, começam a falar, homens que tinham vergonha de orar, estão orando, homens que tinham vergonha de pregar, estão pregando, homens que tinham vergonha de servir, né? Estão servindo, se dispõem. É muito constrangedor o que Deus faz através da vida deles. É lindo de ver. Nessa caminhada, nessa construção, né? Porque houve uma mudança aí na história do ministério. Então, qual foi a parte que o senhor achou a mais difícil de enfrentar e de vencer? E qual foi a mais prazerosa? Isso aqui faz toda a situação da pena. O mais difícil foi essa questão do pouco da... Você está falando do Ministério dos Homens, né? Isso. Da resistência. Eu não falo que eles eram resistentes ao que Deus queria fazer. Mas, assim, no meio, eu falo num termo geral, os homens, eles não são muito envolventes, como as mulheres são. Vocês, quando vão ao banheiro, vai em comboio, né? Uma, duas, três. Pronto. Aí tem 5 de oração, as mulheres são a maioria. Aí tem os cultos, as mulheres são a maioria. Aí tem nos encontros das mulheres, uma chama a outra, liga para outra e vai, e tem mais mulheres. Os homens, eles são mais tímidos. Eles são mais caros, eles não são de abrir, de falar. Então, assim, era muito difícil. Tipo, era raro eles convidarem alguém. Sim. Era raro eles participarem de oração,
de uma reunião de oração, de um ciclo de oração, da vigília. Então, assim, incentivar eles a participar, acho que foi o maior desafio. Porque tinha deles que na quarta-feira, por exemplo, antigamente tinha o hábito de assistir uma partida de futebol e não trocava o Flamengo na quarta-feira para um culto. Dia de quarta é dia dos encontros, né? Dia de quarta também é dia de jogo. E hoje eles vão, dia de jogo, até dia de Flamengo, termina, vão para casa, assistem, ou seja, não abre mão de estar na presença, de crescer, para depois... Né? A prioridade dele está sendo os encontros. Os encontros ao Senhor, né? Então, assim, foi o maior desafio. E aí, agora, eles têm a maior satisfação de estarem ali, não falta, é raro faltar, tem algum compromisso, mas ver essa modificação, e as mulheres depois falam, né? Eita, meu marido tá assim, assado. Então, assim, isso é muito gratificante. Foi o maior desafio, eles participarem, se envolverem. Agora vão para vigília, participam, teve uma do Ministério Infantil, que foi no Monte. Foram, que foi muito massa. Então, assim, você vê que eles estão participando mais na questão de evangelismo, de visitar as congregações. Então, tem sido bem gratificante. E a satisfação maior é ver isso aí, é o fruto, né? Assim, valeu a pena o choro. Eu lembro que a gente teve um propósito que a gente fez de manhãzinha, na madrugada, de 5h30, pra gente orar aqui, 5h30 às 6h30. A gente vinha de segunda a sexta e a gente profetizava, Deus levanta, Deus vai trazendo, Pai. E quando esses frutos começaram a brotar, aí o Espírito Santo me lembrou daquelas orações que a gente fez 5h30 da manhã. E aí eu disse, meu Deus, realmente, Espírito Santo, é tudo isso que a gente orou, colocou, o Senhor não esquece mesmo das orações feitas, né? E o sacrifício de acordar, de investir, de ligar, de ouvir, de compartilhar, acho que do chamado, acho que o que eu mais gosto não é nem estar em evidência no sentido de estar pregando, não sei o que, é mais isso aí. É estar assim, ouvindo as pessoas, né, discipulando elas, é a parte que mais me divirto fazendo. Pastor, e assim, homens é totalmente diferente de você liderar mulheres também, né? Uhum. Homens, ele é muito fechado. Uhum. Às vezes tá passando por algum problema, não fala pra mostrar, eu não tô passando por nada não, eu venho sozinho. Homem é bicho bruto. É. Como é para o senhor lidar com os homens, tirar essa parte de ogro de se achar o machão e vir com eles aconselhar, não, faça assim, faça assado. Eles têm essa abertura com o senhor, eles conversam, é tranquilo. E alguns não. Como é para o senhor isso? Tá lidando com essa parte mais máscula, machão do homem? Rapaz, eu vou dizer a você que eu não tive essa dificuldade não, sabe? Não? Porque assim, a gente entende que o padrão de masculinidade não é o que a gente vê na sociedade, né? Não é o que a mídia passa, não é o que a cultura passa, mas é o que está em Cristo. O homem, quanto mais próximo de Cristo ele estiver, mais másculo ele é. Então, o padrão de homem é Cristo. Então, quando a gente tem conversado com eles, tem deles que mesmo são brutos assim, mas obedecem. Tem um caso, eu não vou dizer o nome dele não, mas ele é bem assim, filho do trovão. Mas assim, me ouve, corrijo, disciplino, uso a autoridade, corrijo quando é necessário, se abrem, me procuram. Eu acredito que esse amor, né, que Cristo coloca em nós e a gente serve amando, eu acho que abre o coração. Então, assim, muitos deles se abriram, vão lá não se abrem publicamente, assim, lá vão no privado, chamam no cantinho. Vai no privado, falam das suas lutas, das suas dificuldades, do que está enfrentando dentro de casa, dos seus dilemas, né? Mas, assim, ele não tem... Eu não encontrei nele essa resistência, não. A resistência maior era incentivar eles participarem, né? Mas eles se abrirem, não sei, acho que porque eu tenho essa conversa, assim. Acho que é o que eu mais gosto de fazer, assim, o estar perto. Eu acho que
esse relacionamento abre, né, o coração e faz com que eles compartilhem. Mas, legal. Amém. Mas é bom. Pelo senhor estar perto, estar conversando com eles ali, eles se sentem confortáveis em vir falar com o senhor, né? É afinidade. Interessante. Porque a gente tem aprendido que relacionamento vem antes das regras. Quando você tem um relacionamento, quando você tem afinidade, quando a pessoa confia em você e vê que você de fato ama. Eu não quero mais um número. Não quero mais para aumentar o número de pessoas que participam dos homens. Aquela vida ali é importante, então quero cuidar dela. Então, quando ele vê que você tem esse cuidado com a vida dele, eles se abrem. Então, imagina assim. E assim, um dos desafios que a Thalia tinha perguntado também é que a senhora é bem mais novo do que eles, né? Como é que até tem deles são avós, né? Então, como é que eles iam se abrir? Mas olha que engraçado, né? Muitos deles se abrem e ensinam, discipulam, né? Sendo bem mais novo que eles. Tá vendo aí? Que a misericórdia e a graça de Deus. Em áreas, claro, que eles solicitam, mas tem sido prazeroso. Eu acho muito interessante porque, assim, eu consigo ver, como o senhor falou, era mais difícil de ver os homens se envolvendo e a gente consegue ver os reflexos hoje disso. E eu acho muito importante que é uma figura masculina, é um homem, é diferente de uma esposa, de um parente, de um familiar. A gente vê nele, não, uma outra figura masculina, através de um relacionamento que é construído. Não é só uma autoridade dizendo, vá. Uma figura de autoridade, claro, mas junto com um relacionamento que é construído e como isso é importante, sabe? Tipo, que os homens se envolvam com outros homens cristãos e que vocês se ajudem, se auxiliem, porque a caminhada cristã ela não se faz sozinha. E se a gente não tem homens de Deus, homens envolvidos no reino de Deus e homens que estão construindo uma masculinidade pautada em Jesus, se a gente não tem essas figuras masculinas de forma cristã, a gente encontra outros problemas em outras áreas que se refletem e é muito difícil. A gente vai ver isso no âmbito familiar, a gente vai ver nas crianças, a gente vai ver nos adolescentes. A falta dessa figura que é muito importante. A gente precisa de homens de Deus que estejam envolvidos nas coisas de Deus, que estejam servindo no reino de Deus. Eles são essenciais. As mulheres são essenciais, todos são essenciais. A gente precisa que todo o corpo de Cristo esteja envolvido e trabalhando e ver que isso é construído de uma maneira não somente de estou mandando você fazer tal coisa, mas é construído um relacionamento. Eu acho que não só para homens, mas para mulheres e todos os seres que existem na Terra, crianças e adolescentes, é assim que se constrói o cristianismo, é com relacionamento, é com amizade. Exato. É mais que regras, mas é relacionamento. Exatamente. Você tem alguma coisa específica para fazer? Porque eu tenho uma perguntinha aqui guardada comigo. Joga tudo. O senhor falou sobre começar a guiar esses pequenos grupos dos homens. E o senhor também falou, há um tempo atrás, que o senhor não podia fazer os pequenos grupos na sua casa, por exemplo, porque não seria possível. E eu lembro do primeiro grupo que foi feito na sua casa. Eu vou chorar. Eu lembro do primeiro grupo que foi feito na sua casa, que foi após um acidente que o senhor sofreu. Isso marcou na minha infância um momento muito importante, porque eu lembro de ter ficado muito preocupado se eu ainda era... Não sei se o senhor ainda era meu professor no Ministério Infantil. Era? Eu fiquei muito preocupada e muito feliz quando o senhor voltou e muito feliz de poder ir na sua casa. Eu queria que o senhor contasse pra gente esse testemunho, esse capítulo na sua vida. É bem emocionante mesmo. Esse testemunho aí, a gente vai falar nele de novo, outra vez em outras perguntas aí. Sim. Mas nessa época, a gente tinha uma equipe de voleibol e a gente foi viajar para determinado campeonato numa cidade. E quando estava perto da cidade, o motorista foi fazer a curva e aí não viu que estava vindo um ônibus. O ônibus, ele foi tentar voltar, tem uma carreta, acho que foi mais ou menos assim, eu não sei muito de detalhes não. E teve esse choque, infelizmente, o motorista faleceu e 2 alunos meus também tinham falecido e a família toda, a gente deu um amparo, até a gente foi na missa, né? Sim, a gente foi por causa da pessoa, por causa da família, por causa da responsabilidade, porque a gente tinha que dar as condolências à família, que foi a primeira vez que eu vi a família depois do ocorrido. E assim, irmãos, foi difícil, assim, eu não lembro muito do acidente, só lembro de acordar e a lâmpada amarela lá, depois em casa. E aí, muitos questionamentos e muitos deles não foram respondidos.
Eu tenho aprendido em Deus que a gente caminha com Deus, mesmo Ele não respondendo todas as nossas perguntas, sabendo que o caráter dele é suficiente para a gente continuar dando um passo na fé. Sim. Então foi isso que eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus cuida, e por causa disso eu continuei. E foi a primeira vez que teve o culto na minha casa. Foi ali que meu pai abriu a porta da casa, toda a igreja estava lá, todos os pequenos grupos foram para lá, o pastor estava lá e ele, se membro de igreja, ele já não suportava, imagina pastor. É engraçado, ó. Não gostava de crente, aí Deus botou um crente lá, eu. Aí minha mãe e minha irmã na época também. Aí não suportava pastor, aí um pastor dentro da casa. Consagrado pastor. E o pastor Sidney estava lá, toda a igreja lá, aquela emoção, e ele na maior alegria, na maior satisfação. E eu lembro há pouco tempo que quando, na próxima pergunta que vocês vão fazer, eu acredito depois... Você já pode ficar à vontade para já contar mais detalhes, Tudo, se o né? senhor quiser. Há pouco tempo, eu não tinha resposta de nada referente a essa área. Eu até perguntava e depois deixei de perguntar. Né? A família, graças a Deus, as famílias, né, continuaram a vida, Deus tem consolado, enfim. E aí, há pouco tempo, quando eu recebi de uma conversa com o pastor, eu acredito que vocês já sabem, antes do pastor conversar comigo, Deus, ele me visitou. Ele disse, lembra daquele acidente? Eu se lembro. Eu não tirei um treinador da van. Eu tirei um pastor. E a partir dali foi uma convicção que brotou na certeza que não era sobre mim. Eu tinha certeza daquilo que Deus me chamou a partir daquilo. A partir do acidente. Do pior momento da minha vida, saiu a maior convicção. E Deus, ele não me levou porque ele tinha uma promessa para cumprir. E por causa disso a gente está aqui, por causa disso eu tenho convicção de enfrentar muitas coisas, dúvidas, questionamentos internos e externos, na certeza daquele acidente. Que Deus me tirou, ele me tirou, porque ele tinha um propósito na minha vida. E aí tem marcas, né? Foram 33 pontos, um pedaço da minha orelha saiu, se perdeu lá, mas eu ouço muito bem. E foram assim, foi terrível, mas foi uma tragédia. A igreja toda, eu lembro a igreja toda orando, o clamor da igreja toda orando pela minha vida. Os pastores sempre, né, atentos, cuidadosos. Enfim, e também gerou convicção na minha casa, porque por mais que meu pai ainda não tenha aceitado a fé que a gente professa, mas ele sabe que aconteceu algo sobrenatural e ele, por mais que ele não fale verbalmente, né, mas no comportamento dele expressa, ele sabe que foi a mão de Deus. Então, assim, foi muito bom, apesar de algo muito ruim, Deus, ele é capaz de tirar coisas muito boas de situações terríveis, né? E é isso aí. Amém. Tá chorando, Thalita? Um pouquinho. Eu emociono. Isso acaba até respondendo a questão de, tipo assim, se teve alguma coisa marcante que confirmou no seu coração o seu chamado de pastoreio, agora nesse sentido. E ver que nessa situação a gente pode ver, me deixou muito impactada essa frase, o Senhor não tirou de lá somente a vida de Marcondes, mas um pastor. E isso toca quantas vidas que são tocadas através da vida de um pastor. E que bom pela graça de Deus, pelas bênçãos, pelo cuidado dele em todos os momentos. Glória a Deus por isso, e glória a Deus porque ele foi fiel. Amém. E bondoso. E assim, não tenho nenhuma sequela, né? Nada, além da marca, que é a assinatura de Deus, né? Mas eu não tenho nenhuma sequela. E assim, lembro, é como uma cicatriz. Eu lembro, mas não sinto dor, né? Que Deus curou. E foram confirmações. Essa foi a maior delas. Deus, ele falava primeiramente ao meu espírito, ao meu coração,
eu relutava. Justamente, lembra que eu não cheguei na casa de Deus com bebida, com nada. Eu não deixei essas coisas. Mas lembra que eu disse a vocês que eu comecei com muita baixa estima, com muita inferioridade, complexo de inferioridade. Uhum. Pra vocês terem uma noção, no colégio, eu não abria a boca. Caramba, que surpresa. No colégio eu não abria a boca, eu tinha vergonha de me expor. E a forma que eu me realizava, vamos dizer assim, a fuga era no voleibol. Então, as pessoas queriam estar perto de mim porque eu jogava muito bem. Mas as pessoas não queriam estar perto de mim se eu não jogasse, entendeu? Uhum. Então, era como eu tinha esse complexo de inferioridade. E Deus falava comigo, eu relutava. Aí eu disse, mas se realmente o Senhor quer, que o Senhor venha confirmar. E a maior confirmação que a gente tem é sobre aquele que vai impor as mãos sobre a nossa cabeça, né? Porque eu posso aceitar, eu posso acreditar, muitas pessoas podem acreditar, mas a nossa liderança, ela tem que ver o que Deus tem falado ao seu coração, né? E eu lembro que, acho que o pastor não lembra disso, não. Eu lembrei há pouco tempo, porque a gente ia ter essa conversa. Eu lembro que eu estava saindo da igreja, e era alguma coisa do Ministério Infantil que a gente estava organizando. A gente estava saindo e o pastor estava entrando. E o pastor tem dessas, né? Ele para, como tivesse assistindo um êxtase, aí parou e disse que tive a unção pastoral sobre a minha vida e profetizou, e eu comecei a receber, é comigo, como diz um aluno meu, é com eu. Certeza que não é alguém aqui atrás? E era nesse começo aí. Então, assim, foram confirmações. Por exemplo, a gente foi para uma viagem em um congresso em Minas Gerais, e a gente, lá na igreja, lá é uma igreja bem grande, tem as 3 galerias, né? A gente subiu, foi na mais alta, né? Em cima, mas quando chegou lá, eu fui sentar e o rapaz que nunca tinha me visto, era de outra cidade, de outro estado, ele, ô pastor, senta aqui. Meu Deus! Misericórdia, isso me persegue, tem um letreiro na minha testa. Então, assim, são confirmações, crianças começaram, no início não falavam, mas quando Deus já começou a apontar a nova estação na minha vida, a criança do ministério, pastor. Ei. Então, foram uma nuvem de testemunhas, de confirmações, e, logicamente, o acidente foi a maior de todas, mas esse compilado aí de profecias, de testemunhos, de testificações, alimentaram o nosso coração, a fé, para saber que a gente estava caminhando no caminho certo. Glória a Deus. O senhor falando, né, agora me veio à mente, assim, quando eu cheguei aqui na igreja, não conhecia ninguém, só conhecia, acho que 2 pessoas quando eu vim pra cá. Conhecia nosso amigo Almena. E vi o senhor lá passando. Aí não conhecia, não sabia quem era, e ficava na minha mente, aquele ali deve ser algum pastor de alguma coisa ali. Deve ser o pastor, o senhor não era nem consagrado ainda, eu acho, na época. Aí depois, quando o senhor foi consagrado, eu falei, ele já era pastor, tá? Porque na minha mente, olhando para o senhor, eu já via ali um pastor. Eu creio que isso era a glória de Deus refletindo na sua vida. E passava isso pra gente, passava para quem estivesse perto ou olhando para o senhor. Amém. Então, como é importante a gente caminhar na igreja, né? Eu sei que a gente vive tempos difíceis na igreja, no modo geral, mas não tem coisa melhor do que ser igreja. Porque a gente descobre tanta coisa, a gente descobre... Por exemplo, se Deus não me chamasse, eu não teria descoberto o potencial que estava em mim. E tem muitas pessoas que vivenciam muitas coisas porque Cristo entrou na vida delas. E porque no meio da igreja, pessoas começaram a investir em potencial que ela mesma nem conseguia enxergar. Pessoas passaram em concursos, né? Pessoas começaram a trilhar caminhos profissionais que são escolhas posterior à decisão que tomou em Cristo. Porque se não tivesse tomado, essas escolhas não seriam as mesmas. Então você vê como é importante ser igreja e como é bom a gente permanecer, perseverar na mesma igreja. Então, assim, estou na igreja desde 2006 e na igreja não saí. São 18 anos na mesma igreja. Então, cresci na igreja, vi pessoas crescendo na igreja.
vi pessoas desabrochando na igreja. Então não tem coisa melhor do que ser igreja. É. E essa frase do senhor de ser igreja na mesma igreja é muito interessante. Quando eu cheguei aqui, foi meados de 2018 para 2019, foi na época que terminou a reforma aqui na igreja. Uma frase que o pastor Sidney falou, isso me marcou muito. Estava saindo de igreja para ir para outra. Ele não falou para mim, mas ele soltou, né? E isso eu peguei no ar. Opa! É que uma árvore, quando ela é tirada de um canto e plantada em outro várias vezes, essa árvore acaba morrendo. Então essa árvore tem que ser plantada em um canto e criar raiz naquele local para poder crescer e dar frutos. Aí eu peguei essa frase para mim, vai ser aqui que eu vou ser plantado, vou crescer e criar raízes. E quando o senhor falou isso, me veio à mente essa frase do pastor, que eu acho muito interessante. Amém. E assim, você chegou aqui na igreja, era de outro aí. A gente conheceu. Então assim, claro que tem as estações, né? Sim. Claro que tem os propósitos de Deus. Existem pessoas que Deus ele leva para outro lugar, que leva, enfim. Quando é algo de fato direcionado, conduzido, com a bênção das lideranças, enfim. Isso é muito bom. É como um casamento, né? Os pais veem os filhos saindo do seu âmbito familiar e construindo a sua família. Eu acredito que seja mais ou menos nessa linha, assim. A alegria a gente vê das pessoas estarem, né, crescendo. Mas de via de regra, geral, é interessante você permanecer na igreja, né? Perseverar com os irmãos e você vê, é tão bom crescer junto com os irmãos, é tão bom ser igreja. Pastor, nessa trajetória do senhor, pegou a liderança dos homens e foi sendo líder dos homens, indo, trabalhando. Quando o senhor recebeu o chamado, que nem eu já ia fazer a pergunta, né? Como foi que você recebeu o chamado para ser pastor? Você já disse, foi assim, ia andando, você encontrou com o pastor, olha, eis que eu te digo. Quando o senhor recebeu essa parte de ser chamado para ser pastor, como foi que o senhor reagiu? E depois que foi consagrado, o que mudou assim na vida do senhor? Olha, eu vou falar algo com vocês, que acho que é a primeira vez que eu falo. Ó, em primeira mão, viu? Em primeira mão. Que eu lembrei há pouco tempo e Deus ele me ministrou hoje de manhã. Muitas vezes o inimigo, o diabo, ele quer que a gente fique constrangido por ser uma escolha. Muitas vezes Deus ele nos escolhe e o inimigo quer que a gente seja envergonhado e a gente se sinta com vergonha de ter sido escolhido. Muitas vezes Deus ele nos escolhe e o inimigo quer que você fique envergonhado por você ter sido a escolha. Então, muitas vezes, por exemplo, no Ministério de Homens, que também vai trazer a resposta para a liderança, para a questão pastoral, né? Para o chamado pastoral. Uma das coisas que em mim me travava é porque, assim, até o presente momento, a história ainda não se completou. Eu estou ainda solteiro. E, para mim, era muito difícil liderar homens que já eram casados, né? E era uma relutância em mim aceitar, justamente porque ainda não estou vivenciando essa estação. E aí Deus, ele, nesse caminhar, viu que isso não era impedimento de estar à frente. E isso também se tornou algo no chamado pastoral. Que a gente sabe quão importante é ter uma mulher ao seu lado, né, auxiliadora que lhe dê suporte. Mas eu sei que a história ainda não se completou, né? Ainda não se completou. Mas muitas vezes eu me sentia envergonhado de dizer que estava à frente justamente por causa disso. Então Satanás muitas vezes silenciou a minha voz de dizer que estava fazendo algo e que estava à frente porque ainda não estava casado. Então por isso que eu trago essa ministração para todos que estão nos acompanhando agora. E muitas vezes Satanás, ele quer que você fique envergonhado porque Deus lhe escolheu. E a ministração que Deus falou comigo de manhã é que assim, celebre, eu lhe escolhi. Eu lhe escolhi, eu lhe chamei. Tu acha que eu não sabia que você ainda não está casado? Mas muitas vezes é isso. Então, não se sinta envergonhado porque Deus lhe escolheu. Não se sinta envergonhado porque Deus lhe chamou. Não se sinta envergonhado, constrangido de falar aquilo que Deus lhe chamou a fazer.
Porque muitas pessoas, elas ainda não passaram o que você passou, mas isso lhe trouxe o gabarito em você, e você está onde você está hoje, né? Então a nossa história, nós conhecemos a nossa história, os bastidores dela, e a gente sabe por que a gente está onde nós estamos. Então jamais eu vou me envergonhar da escolha que Deus fez, porque diante de uma igreja que tem vários homens que estão casados, por que Deus não escolheu eles? Será que Deus não sabia onde eles estavam? Mas por que Deus me escolheu? Então, que privilégio, que honra é, diante de tantos, que, ao meu ver, já tem todos os critérios para estarem ali. Deus, ele me chamou. Então, Satanás, nunca mais você vai me envergonhar. Amém. Me deixar envergonhar de dizer a escolha que Deus fez. Amém. É verdade. Então, é isso aí. E também quando tu falou, né? O senhor é solteiro, lidera homens casados, pais, avós, e não chegou nesse processo na sua vida ainda, mas eu creio que, mediante a palavra, o senhor lhe dá sabedoria que vem do alto para poder aconselhar esse pessoal. Exatamente. Porque isso o pessoal vê no senhor, né? Exatamente. Ele não chegou a essa fase na vida dele, mas ele tem a sabedoria, ele tem raízes na palavra que dá a sabedoria para ele para nos aconselhar e fazermos aquilo que é segundo o coração de Deus para nossas vidas. E essa trajetória, ela me traz confiança de acreditar nas promessas que estão ainda para se realizarem. Amém. Porque se ele cumpriu algo que para mim era impossível, porque assim, venhamos e convenhamos. Acredito que seja a primeira vez que um homem solteiro lidera homens na igreja. Convenhamos. Vai ser a primeira vez que foi consagrado na igreja, na nossa igreja, vou falar na nossa, um homem solteiro. Eu não tenho relato de outros. Então, se Deus, como é difícil os inéditos. É difícil um Abraão, Senhor. Mas, assim, tudo isso me leva a acreditar que ainda a obra não foi completa. Porque eu só disse sim, porque eu tenho uma promessa macro em todas as áreas da minha vida. E isso me leva a continuar caminhando, porque eu sei que ainda vai acontecer. Então, por aquilo que Deus já fez, que para mim era impossível ele ter feito, então isso me leva a crer que aquilo que ainda está por vir vai ser concretizado, porque ele não mentiu, e ele não mente, e ele é verdade. E ele não sabota, não engana, não defrauda. Ele faz com que a gente creia na promessa dele e ele é fiel para cumprir. Ele tem o tempo certo para tudo, né? Todas as coisas. Ele tem o tempo certo, o tempo kairos de Deus. Depois, quem sabe, a gente tem um podcast aqui com as promessas cumpridas. Eita glória! Mas só que segunda temporada, quem sabe? Aliançados. Mas é isso aí. Segunda temporada, Marcondes e a promessa. Mas é isso. Que bênção. Como Deus, ele sabe nos convencer, né? Nos persuadir. Mas é isso, assim, acho que a maior relutância dentro de mim mesmo, como eu falo, não foi as pessoas, não foi os homens, não foi, né, as ovelhas. A minha maior luta era interna. Acho que a maior luta do cristão é com ele mesmo, é com a sua mente, é com a sua cabeça, é o que passa aí dentro do seu cérebro, aí na sua mente. E era muitas coisas assim que queria que eu não aceitasse aquilo que Deus já tinha determinado. E uma delas era isso. Muitas vezes quando eu ia para outros lugares, e as pessoas diziam, você, e geralmente querem apresentar, né? Aí você sei o quê? Aí eu tinha vergonha de dizer, de falar, tipo assim, liderança de quê? E sua esposa? E assim, muitas vezes eu queria, através do inimigo, ter constrangimento naquilo que Deus ele tinha feito em minha vida. E eu não posso. Eu não posso me envergonhar do que Deus tem feito, porque é Deus que está fazendo. Eu não me alcei, me lancei à toa como um franco atirador para ser. Eu nem acreditava, nem imaginava ser, né? Então eu não tive ousadia, não me candidatei.
se fosse um cargo, se fosse concurso, eu não iria me inscrever para fazer. Porque, de fato, para mim, isso era impossível acontecer. Mas como a trajetória que Deus tem escrito, ela me leva a crer que até agora o impossível se tornou uma realidade. Então, a história ainda vai completar e ela vai ser também do mesmo jeito. Amém, amém. Eu tô gostando muito de ouvir a história do Senhor, porque eu sempre lhe vejo ali trazendo as pregações e tal. Eu conhecer um pouco mais da sua história hoje está sendo muito, muito interessante de imaginar. O pastor Marcos não falava. Eu imagino isso. Interessante. Falava não, tenho muita vergonha. Pastor, e para o senhor, assim, quando eu recebeu o chamado pastoral, algum desafio, assim, que o senhor, isso aqui é um desafiador e alguma experiência gratificante? Rapaz, como isso aqui é bom, isso aqui me inspira a continuar como pastor. Uhum. Teve alguma? Um desafio grande foi essa interna, né? E a questão, assim, para mim, o seguinte, assim, meu Deus, eu sei que o Senhor é a fonte, mas todas as vezes que eu pregar, sempre vai, será que vai? Será que vai ter uma mensagem? Então, assim, sempre tem essas perguntas na cabeça, esse frio na barriga, né, essa dependência. E gratificante é ver, assim, muitas pessoas, elas contando, assim, que foram edificadas. Não somente a questão da pregação, né? Diga você, a pregação acho que é 5% do chamado pastoral. Mas, assim, do acompanhamento. Você vê pessoas que eram presas, assim, em opressões e muitas coisas, e você vê elas desabrochando, crendo, vivendo as promessas de Deus na vida dela. Acho que é o que mais traz ao meu coração satisfação. Né? Não é o púlpito. Acho que o púlpito é tão visado, né? O lugar da exposição. A exposição, ela é uma faca de dois gumes, como diz as crianças na salinha, de dois legumes. Todos vão ver a virtude em você, mas todos irão ver suas falhas também. Então, por exemplo, aquilo que a gente queria esconder, Deus, ele coloca mais em evidência quando você está em cima. Por exemplo, nesse contexto que a gente está falando, né? Por exemplo, eu queria esconder, para mim era constrangedor estar à frente e ser pastor solteiro. Mas quando me colocou nessa posição, foi mais visto por mais pessoas. Aquilo que estava tentando esconder, mais pessoas viram, né? E eu tenho aprendido em Deus que Deus, ele não expõe para constranger, para envergonhar. Deus, ele expõe para trazer um testemunho daquilo que ele faz, apesar daquilo que a gente ainda não tem. Porque a mulher do fluxo de sangue, quando ela tocou e quem deu voz a ela para ela contar? Quem disse, alguém me contou, ele não sabia, ele sabia. E quando ele disse, alguém me tocou, ele estava dando a ela não uma oportunidade de vergonha para ser constrangida, mas para dizer que a vergonha dela foi removida e ela estava curada. Então, quando Deus, ele vem me convencendo nisso, né? Não sinta vergonha, eu lhe chamei. Então, aquilo que para mim era vergonha, que estava sendo exposto, não vai ser vergonha. Vai ser um testemunho. E a vergonha vai ser removida. E a fase vai ser mudada. E as pessoas verão e glorificarão a Deus pelo aquilo que ele vai fazer, né? Amém. Então, eu lembro também de Isabel, a esposa de Zacarias, que já era avançada em dias, e ela era estéril. E a Bíblia fala em Lucas que o anjo fala para Maria, né? Aquela que diziam que era estéril. Ela é mãe de João Batista. Eles diziam uma mentira? Eles difamaram, quiseram constranger ela? Não, eles constataram a verdade no natural. Mas muitas vezes, quando Deus, ele quer nos visitar com o natural, com o sobrenatural, a gente abre a porta com um pensamento natural. Como Maria, ela abriu a porta quando do anjo, né?
entre aspas, assim, uma maneira de falar. Quando o anjo foi dizer para ela que ela ia ser mãe de Jesus, né? E ela pergunta, como é que vai acontecer isso? E é o natural. Aí, quando vem o sobrenatural sobre a nossa vida, a gente recepciona com um pensamento natural. Como Nicodemos, como é que eu vou nascer de novo? Será que eu vou para o ventre da minha mãe de novo? Então a gente sempre recepciona o que Deus fala no espiritual, a gente recepciona com algo natural. Então, quando ele falou para ela que Isabel, que diziam que era estéril, ela gerou e teve João, então isso me leva a acreditar também que, aí a Bíblia termina, que a vergonha dela, ela fala que a vergonha, o opróbrio, a vergonha dela foi removida. Então, diziam que ela era estéril. Era mentira, não. Mas começaram a ver ela cuidando de João Batista. Então, Deus era especialista em fazer algo extraordinário, sobrenatural na nossa vida, a partir do momento que a gente crê que tem uma promessa. A gente estava falando sobre o que mesmo? Então, pode continuar. é isso aí. A gente estava falando sobre... A primeira pergunta foi sobre o maior desafio e a maior gratificação. E aí o senhor foi falar sobre as pessoas que têm vidas transformadas. Exatamente. E sobre... O desafio. Sobre estar na exposição é uma faca de dois gumes. Isso. Tem a dificuldade, tem os bônus. Mas aí você foi entrar nos ônus. As pessoas, elas veem as virtudes, mas vão ver também os seus defeitos, suas falhas. Elas vão ver aquilo que tem, aquilo que é derramado em você, da graça, e vão ver aquilo que é natural, que lhe falta. E o que lhe falta não impede aquilo que Deus venha cumprir em sua vida, fazer em sua vida. Apesar de, ele faz. E, como ele é fiel em completar o que ele começa, tem essa fase ainda, essa etapa que ainda vai ser completada. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, e aqui eu acho que a gente já está chegando perto do nosso final, produção. Mas eu queria ouvir ainda se tem algum testemunho que o senhor, tipo assim, nossa, esse aqui foi muito legal de ver. Porque tem uma história construída ao longo dos anos pra gente ir pro nosso momento final. Estamos quase encerrando nosso papo. Deixar uma história que ele marcou nessa caminhada de fé. Meu Deus, que eu vou selecionar aqui. Enfim, vou fazer a da transição do Ministério Infantil. Legal. Já que você Estive lá. esteve lá, foi minha aluna. Eu lembro que foi muito difícil a questão da entrega, né? Sério? Sempre foi muito difícil para mim sair. E naquele momento eu tinha a mesma certeza que eu entrei no ministério, eu tinha certeza para sair. Então, como é que eu entrei? Eu entrei quando eu me formei, me formei na UNEB, Pedagogia, e eu queria retribuir em gratidão a Deus de servir, de dar o conhecimento e servi-lo lá no Ministério Infantil. Aí eu comecei lá. E quando comecei a Deus ministrar o meu coração, que era o tempo de sair, eu disse, meu Deus, e agora? Como é que eu vou abrir mão de tanta coisa boa que aconteceu na minha vida aqui? Tá tão bom, para que sair? Porque Deus é assim, quando tá bom, ele pede para você sair. Quando você não quer, Lá. fique. Quando você quer quando você quer sair, fique. Quando você não quer, saia. E aí foi o momento de entregar. E aí quando eu entreguei, eu não sabia o que ia acontecer posterior. Caramba, foi tipo Abraão. Não sabia de nada, não sabia o que iria acontecer. Ia ser líder de nada, participar de nada, pregar em nada, eu não sabia de nada. E quando eu saí, depois dessa saída, mais convites para ministrar a palavra, a questão do chamado começou a ficar mais forte aí. Então, existem coisas que, por mais que sejam boas, que a gente ame, a gente vai ter que entregar para que a gente venha viver o que Deus tem na nossa vida de promessa, de chamado. Então, quando eu saí do Ministério Infantil, saí com o coração apertado, mas quando eu saí, as portas começaram a se abrir. E o Ministério Infantil foi o lugar onde eu me preparei, foi um lugar onde foi semeado muita coisa aqui,
no meu coração, foi um lugar que Deus me treinou bastante. E quando eu saí, eu vi os frutos daquilo que foi semeado. Então foram os momentos onde mais chamou a minha atenção. A gente tem que entregar, mesmo que a gente ame. Uma coisa é fácil, a gente entregar aquilo que a gente não gosta, né? Então, Verdade. Mas a gente entregar aquilo que a gente ama é difícil, mas depois Deus ele fez algo que eu nem imaginava e fez além. cara, Estamos aqui, então é isso aí, tem que entregar. Eu te entreguei, foram outras coisas, mas que me veio à cabeça agora. que legal. Que massa. E voltando ao assunto dos homens, Uhum. qual é assim, o maior desafio para o senhor em questão de liderar homens hoje em dia? Porque hoje em dia o pessoal tem muito acesso a muita coisa, ficou muito mais fácil fazer o que era muito difícil antes, digamos assim. Uhum. Como é para o senhor liderar os homens hoje? E hoje também tem a questão como é que eu posso dizer? Da influência da internet Uhum. sobre a vida deles. Para o Uhum. senhor, tem algum empecilho ou para o senhor ficou tranquilo? Não, não é tranquilo, não. Porque assim, a dificuldade hoje é que na tela de um celular, você tem acesso a vários conteúdos. Antes que você ia para uma banca De jornal, de jornal revista. comprar revista, né, proibidas a Hoje- menor de 18 anos. Hoje acessa no celular com Hoje dois você cliques. acessa no celular. E a pornografia, ela traz a mudança na mente, ela traz um transtorno assim, na vida espiritual do homem. Ela também interfere no seu relacionamento com a sua esposa, né? Porque ele começa a não procurar, porque se torna algo mais distante, porque se sente culpado daquilo que assiste, daquilo que faz, olhando no celular, né? Uhum. Então a dificuldade maior hoje na questão da tela e é isso, assim, a questão do acesso mais rápido e fácil de conteúdos que não edificam, né? Que trazem transtorno à sua vida espiritual. Mas também aproxima a outras... Olha a tela aqui. Acesso a conteúdos também saudáveis, como aqui, por exemplo. Isso. Né? Louvo a Deus por essa ferramenta que vocês estão utilizando, que é de evangelização, que é de edificação. Existe muita ferramenta que é para o mal, que é para destruição de casamento, da vida. Muitas pessoas ficam ansiosas. Eu vejo muito deles, quando estão demais, estão ansiosos, preocupados, o que vai acontecer amanhã, e das notícias que acompanham no celular, no YouTube, enfim. Coisas que mexem com a alma, com o sentimento. Porém, quando se depara com um conteúdo como esse, a sua alma é aquietada, o seu coração recebe fé e se acalma. Então, a maior dificuldade que eu vejo hoje, que a gente, no decorrer do ministério até então, é a questão da pornografia. Acho que o homem, mulheres também caem em pornografia, mas foi muito evidente no ministério da gente a questão da pornografia. Tanto é que a gente falou sobre esses conteúdos e assim fomos muito ministrados e muitos me procuraram depois que tinha esses hábitos, mas e à luz da palavra estava se arrependendo, deixando, e até assim o casamento melhorou, a procura do marido com a esposa melhorou, a vida sexual do casal melhorou, porque esfria, né? Então assim foi algo bem desafiador nesse início, a questão aí. Mas graças a Deus, Deus tem dado um escape. Eu sou mulher, mas eu queria deixar uma indicação para cristãos no geral, mas homens, quando a gente tá falando de pornografia, de sexualidade, tem um perfil no Instagram de um cara chamado David Rick, que é muito bom. Ele não trata só sobre a questão da pornografia, ele trata sobre sexualidade no geral, só que a visão da luz cristã. Eu sigo mais interessada na questão da perspectiva de crianças e adolescentes. A esposa dele também faz um trabalho no Instagram, só que mais para crianças e adolescentes, voltado na prevenção dessas crianças de violências e esse tipo de coisa. Mas o perfil dele também é muito bom. Fala sobre esse âmbito da sexualidade, fala sobre como
a forma cristã de lidar com isso, de enfrentar, é algo que seria bom para o senhor como pastor e também para os liderados e para cristãos no geral. A gente precisa ter a perspectiva cristã de tudo que a gente faz na nossa vida, independente se é online ou não. Em todas as áreas da nossa vida, Cristo precisa ser o rei. E eu acho que esse é um conteúdo que agrega, além de outros, claro, que a gente pode acessar por aí. É muito interessante porque assim, a gente recebe a informação como o sexo fosse um pecado. Sim. Como o prazer fosse pecado. Então o sexo é uma bênção destinada para o casamento. E se tem prazer. Então se não tem prazer, alguma coisa está ocorrendo aí de errado. E uma das coisas que faz com que o prazer fique de fora na relação sexual no casamento é justamente a pornografia sabota um pouco dessa alegria. Por quê? Porque a pessoa, ela vê essa imagem e ela não vai reproduzir aquilo que ela está vendo com a sua esposa. Não é isso? E aí isso gera nela uma frustração, gera nela também um sentimento de culpa, porque sabe que está fazendo algo que não honra na sua mente, no seu coração, a sua mulher. Então, quando a gente ministrou sobre esse tema lá, sobre essa questão como ele falou, do conteúdo, né? A pergunta qual foi a pergunta mesmo? Sobre internet. Sobre internet. Quando ele falou sobre isso, a gente fez essa abordagem lá no estudo e teve lembra que teve muita pergunta, muita dúvida que tem. Porque uma coisa é você ter uma pessoa que ela cresceu no meio cristão. Outra coisa, ela tem os seus hábitos no mundo e ela se converte, Deus converte ela e ela começa a caminhar com Deus. Ela não sabe que muitas coisas que ela fazia não está de acordo com a palavra. Então, a gente vai lá ensinando e é muito bom essa sua recomendação para que a gente venha também ter conhecimento para fortalecer mais a nossa fé. Mas foi esse desafio que a gente teve de falar sobre essa abordagem. Tocar em pontos que parecem ser tão tabus, né? Sim. Mas que estão ali na Bíblia, né? Como é que eles se procriaram, né? E o sexo é uma bênção, o sexo é uma dádiva de Deus para o casamento. Também onde eu for, assim, tem jovens que perguntam sobre isso, que quando eu falo sobre isso, eita, mas não é pecado? Não, o sexo não é pecado. Deus, ele criou o sexo, né? Deus, ele criou para o casamento, para o matrimônio, e é uma bênção. E ter prazer é uma bênção. Né? Que rumo a conversa tomou? Eu acho interessante que o senhor consegue, porque é um assunto de tabu, principalmente no meio cristão. E o senhor consegue ter essa abertura tanto com os homens quanto adolescentes, e são públicos que é muito importante que a gente traga ensinamento cristão para fazer as coisas da forma que é para ser feita, da forma como Deus orienta. Olha, me lembrei agora, teve um desafio que você me perguntou. Teve um homem que ele estava com crise de ansiedade, né, batalhas na mente muito grande. E aí ele pediu até um gabinete comigo. E aí é bom, né, o nosso público aqui ouvir também. E tem a questão espiritual, mas também a gente tem que procurar pessoas especializadas que vão dar esse suporte e a sua saúde mental. Então eu falei com ele a questão da oração, da palavra, enfim, que ajuda. Mas também se está faltando alguma suplementação, tome a suplementação, vitamina, né, D, vitamina B12, enfim. E também se você precisa de um terapeuta, procure, vai lhe ajudar, de preferência que tenha a visão cristã e que venha dar esse suporte. Então a questão da alimentação, a questão de prática de atividade física ajuda também. A questão de uma vida social, você está envolvido, você não se isolar, e você está com os irmãos, a fé, pedir oração, pedir ajuda. Eu acredito que todo esse combo ajuda você a vencer. E para a glória de Deus, ele não me procurou de novo, então está vencendo aí. Então você vê, tem coisa que não é só espiritual. Deus, ele fez o homem é natural. A gente tem o espírito, mas tem coisa que a gente tem que tratar natural. Deus, ele abençoa médicos, deu sabedoria a eles. E não é falta de fé, não é deixar de acreditar em Deus menos, não é, enfim, meninice, não é frescura, é cuidado. Você tem que ter o autocuidado com o seu corpo, com a sua mente, porque coisas
mentais, emocionais, afetam sim a vida espiritual. E juntando tudo, ajuda você a vencer. Tem vezes que não é diabo, é a sua vitamina que está baixa, o suplemento que está baixo, a questão hormonal está baixa, né? Baixa ferritina, você tem pouca disposição. Então tem coisas que você tem que procurar médico para você saber. É suplementação que está faltando, é vitamina que está faltando, é uma terapia que você está precisando desabafar, falar, ou pode ser também algo espiritual. Temos aqui a psicóloga Thalita, que pode comprovar isso. Gostei pra gente encerrar dessa vez de verdade. Verdade. Tá aparecendo o culto, os pregadores. Vamos encerrar. E ler mais uns 15 livros. Mas dessa vez, pra encerrar de verdade, eu queria que você desse um conselho pra homens que estão passando por algum momento, seja qual for, e passe essa mensagem pra ele sobre o que pode fortalecer ele e o que ele deve fazer. Uma mensagem para os homens, em geral. Pode falar olhando diretamente nos olhos de quem tá vendo. Então, a mensagem que eu posso deixar para os homens, o conselho que eu dou a vocês é, primeiro, não tenham vergonha de pedir ajuda. Né? A gente tem que se abrir, a gente tem que abrir o coração, falar o que está passando. Logicamente, a gente não vai falar para todas as pessoas, mas aquelas que você sabe que é confiável, aquelas pessoas que você sabe que tem uma maturidade, que guarda segredos, né? Que esconde aquilo que você revelou, esconde para ele e só fala para Deus. Então se abra. A outra coisa, se você é casado, procure a sua esposa, ela é a sua auxiliadora, ela é idônea, procure ela, fale com ela, claro, coisas que ela vai lhe ajudar a fazer, ajudar você a sair dessa situação e assim você vai conseguir suavizar a pressão que você está passando. E outra coisa, você que é solteiro, que é homem, uma mulher de Deus, ela só vai se casar, ela só vai escolher um homem de Deus. E a fidelidade, ela não é provada quando a gente está ao lado de uma mulher, é quando a gente ainda está sem ela. Então, a mulher vai notar em você se você é fiel antes de você se relacionar com alguém. Então, se você atira para muitos lados, se você investe em muitas mulheres, você não está gerando nela a mulher que vai casar, aquela mulher de Deus, aquela que é idônea, ela não vai lhe escolher. Ela está olhando o seu proceder. Então, o relacionamento a dois começa a sós e a sós com Deus. Se você não é feliz consigo mesmo, você não vai fazer a sua mulher feliz. E se você não é fiel só, meu amigo, você não vai ser fiel quando você estiver com ela. Porque a fidelidade ela é provada antes mesmo de você conhecer sua mulher. Você tem que estar sendo fiel a Deus. Então, se santifique, consagre sua vida ao Senhor, sua vida sentimental. É difícil? Mas só que tudo aquilo que a gente procura, quando é valioso, dá trabalho, mas quando a gente encontra, vale a pena. Então, Deus abençoe sua vida e procure ajuda quando for necessário e não tenha vergonha de se abrir. Amém? Então, Deus abençoe, homem, seja homem e tenha Jesus como padrão de referência para isso. Amém. Amém. E conversa boa, como todos os outros podcasts que a gente fez. Dá vontade de ir mais umas 2 horas aqui falando, mas a gente tem que encerrar. Vamos marcar o próximo. Quem sabe com a promessa já. Ô, glória! Amém. Segunda temporada. Marcondes e a promessa. Mas é isso, pastor, muito obrigado. É uma honra recebê-lo aqui. É o senhor que vem liderando os homens, eu faço parte desse ministério, o qual o senhor lidera. É uma honra ter o senhor também como meu líder. E queria só agradecer a sua presença, aceitar o nosso convite e estar aqui conosco. Também queria deixar meus agradecimentos. Foi muito interessante poder conhecer um pouco mais da história do senhor, sabe? Eu sempre lhe vejo pregando, mas eu sempre vejo aquela coisa serena, de boa. Ou então nos corredores contando uma piadinha, dando uma risada. Mas ver um pouco mais dessa história, com mais detalhes, foi muito enriquecedor. E o senhor pode achar que não, tem sido uma conversa breve, mas me tocou de maneiras diferentes. Desde o primeiro momento que a gente se encontrou aqui para começar, me edificou. Muito obrigada. Continue sendo essa pessoa de Deus, ouvindo a voz de Deus. O Senhor é uma bênção. E muito obrigada por ter aceitado nosso convite. As portas estão abertas para próximas oportunidades, para a gente conversar por várias horas, novos assuntos. Vai ser muito bom. Muito obrigada. Eu quero agradecer também e quero deixar claro
E sobre essa questão, a igreja, ela nunca me impressionou sobre aquilo que eu estava conversando com vocês, sobre a questão de ainda estar solteiro. Nunca tive pressão da igreja, nunca tive pressão dos pastores, dos irmãos. Pelo contrário, eu acho que isso era mais de mim do que das pessoas ao meu redor. Mas eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, pela essa rica oportunidade. Como foi bom, estava bem nervoso, mas eu espero que tenha sido edificante para cada um que está aqui, para cada um que está nos acompanhando. Como é bom, acredite, porque Deus ele faz mais além daquilo que a gente possa imaginar sobre nós mesmos. Ele tem caminhos maiores, tem caminhos mais altos, mais elevados. E quando a gente decide obedecer e se render a Ele, a gente prova de tantas coisas que jamais a gente iria provar. Então, Thalita, Deus abençoe sua vida. Pedro, Deus abençoe. Estou muito feliz pelo ministério de vocês, por esse novo trabalho que Deus está dando a vocês, confiando nesse ministério, dessa evangelização online aí, alcançando essa missão, né? Esse ID online, ao vivo. É verdade. Que Deus venha abençoar a vida de vocês e vidas sejam alcançadas. Que venham relatos, testemunhos, que vidas se entregaram ao Senhor assistindo. Eu creio que vão mandar testemunhos. Só entreguei minha vida a Jesus assistindo tal episódio, assistindo tal mensagem. Eu fui tocado, eu entreguei minha vida a Jesus. E eu creio que isso vai acontecer. Amém. Para a glória de Deus. Aleluia. Amém? Para a glória de Deus. É isso. E se você curtiu esse episódio, não esquece de dar o like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. E nós só estamos no YouTube, Pedro? Não, estamos no Spotify, no Applecast e também no Instagram e no TikTok. Siga as nossas redes sociais e acompanhe os nossos conteúdos. E vamos lá. É isso. Tchau, tchau. Até o próximo.